Então, nessa aula aqui, eu vou mostrar para você as regras das proporções aqui aplicadas ao rosto que a gente já vai usar para o nosso personagem. Então, aqui nessa imagem eu vou mostrar os pontos importantes que você tem que saber, você tem que entender na hora de você fazer as métricas do seu personagem e começar a modelar. Então, a primeira coisa, eu venho aqui, né, na minha referência de frente, né, que é por onde eu vou começar. A primeira coisa é identificar o eixo central, né, vertical aqui do meu rosto. Eu traço aqui o centro do meu rosto. Divido ele em dois lados, né, lado direito e lado esquerdo. A partir do momento que eu tiro essa medida, eu entendo que as medidas que vão de um lado são as mesmas das medidas que vão estar do outro lado. É claro que você vai ver variações aí para a genética humana, então nem sempre ele segue, né, essa simetria. Né? Às vezes um olho vai estar numa linha acima, outra abaixo. Mas é importante você ter isso, essa primeira métrica como referência. Depois disso, a primeira coisa que a gente tem que entender, que é o que vai começar a ajudar a gente a fazer as medidas, é dividir esse rosto em parte superior e parte inferior, duas partes iguais também. Essa medida me ajuda a encontrar o tamanho da cabeça da minha personagem. Como, se eu pegar, por exemplo, uma foto que tá faltando, igual essa foto aqui, ela é ótima para eu poder medir. Ela tá super de frente, mas tá faltando aqui uma parte da cabeça. Se eu conheço essa medida, eu traço essa linha e eu já sei que se do olho até o queixo tem essa medida, do olho até a ponta da cabeça vai ter a mesma medida. Então, conhecer essas métricas me ajudam a ter aí mais uma flexibilidade com as imagens. Tá meio cônicos e cômicos, mas seria mais ou menos isso. Esse é o topo da cabeça, tá? Não é a linha do cabelo. A linha do cabelo a gente vai ver mais pra frente. Então, quando eu passo uma linha imaginária aqui nos olhos, no centro dos olhos, eu divido a minha cabeça em duas partes, do topo ao queixo. Quando eu encontro essa medida do topo da cabeça à pontinha do queixo, né, que é o tamanho da minha cabeça em si, eu divido ela por 3, eu vou encontrar a região da face da minha personagem, que ela é dividida em três partes certinhas. Né, começando aqui pelo queixo. Do queixo, a base do nariz aqui. Depois da base do nariz até a sobrancelha, aqui a parte... É meio que o supercílio aqui, nessa região toda, né? Então, essa é a segunda parte do meu rosto. E depois, daqui, da região da sobrancelha até a raiz do meu cabelo. Então, são 3 partes iguais aí do rosto, onde eu já consigo também identificar outras métricas. Uma métrica importante também em relação à boca se a gente pega esse terço aqui, né? Se a gente pega o terço aqui inferior, né, entre o queixo e a base do nariz e divide por 3, eu vou encontrar outros pontos aqui, ó. O primeiro é aqui o ponto do queixo. O segundo é aqui o tamanho da minha boca
e o terceiro é da boca até o nariz, né? A largura da boca, ela tá aqui, ó. Se eu pegar a linha da pupila, eu pego a pupila aqui do meu olho e traço uma linha mais ou menos, né? Claro que, como eu falei, muda de pessoa para pessoa. Mas essa é a largura da minha boca. Né, eu pego aqui a linha da minha pupila, traço uma reta até chegar aqui na abertura da boca, e essa é a largura da minha boca. O próximo seria o nariz, mas antes de passar para o nariz, uma medida também que é muito importante são a medida dos olhos. E a medida dos olhos, eu sempre tive muita dificuldade até eu pegar um truque que me ajudou muito. Então, a primeira coisa é que assim, por onde eu começo, sempre medindo o tamanho do meu olho, né? A distância de uma extremidade à outra do meu olho. Eu sempre começo aqui pela região central. Principalmente quando é olho de mulher. Porque o que acontece? A distância de uma extremidade do olho à outra extremidade, ela é a mesma medida da distância de um olho para o outro. Ou seja, essa medida aqui é igual a essa daqui, que é igual a essa daqui. Eu sempre comecei fazendo essas medidas a partir do olho. Só que olho de mulher é uma coisa. Ó, vamos ver esse daqui. Olho de mulher tá sempre maquiado, então ele mascara muito o ponto de extremidade mesmo. Então, às vezes eu começava marcando aqui a distância dos olhos, quando eu ia ver, não batia, porque ou eu fazia uma medida um pouco maior, porque eu me confundia às vezes com um delineador, às vezes com uma sombra. Então, pra eu não ter mais esse problema, eu comecei a fazer as medidas dos meus olhos sempre pelo centro aqui, porque aí não tem como você errar. Você pega canal lacrimal com canal lacrimal, extremidade com extremidade, e dali você vai medindo. Ó, você vê que tem a mesma distância. Então, depois que eu acho que eu encontro aqui a extremidade dos meus olhos, essa medida vai me ajudar a encontrar a base do meu nariz. Mas lembrando que as alterações genéticas de pessoa para pessoa pode fazer essas medidas mudarem. Principalmente agora a gente entra na questão racial, né? A questão de etnia. O caucasiano, ele tem essa medida muito bem formada aqui, ó, que a base do nariz, né, a asa do nariz aqui, ela tem a medida da distância dos olhos. Isso no caucasiano é muito fácil de perceber. Mas na etnia negra, isso pode variar muito, porque eles têm a característica de ter um nariz um pouco mais largo aqui na base. Então essa medida pode às vezes passar, né, ela ir mais para o meio dos olhos. Então você tem que tomar muito cuidado, claro, para identificar a genética e as características do seu personagem, mas por via de regra é isso. A diferença de um olho para o outro é a medida da base aqui do nosso nariz. Você tá vendo que a gente já tá conseguindo identificar um monte de medidas aqui, só seguindo aquelas métricazinhas que estão todas lá na pasta de referências anatômicas e de desenho do nosso personagem aqui desse módulo. Então, se você pegar e imprimir a sua pasta, ou você segue aqui o vídeo, ou você segue aquelas imagens, você vai ver tudo isso que eu tô mostrando pra você. Aqui eu tô com essa foto, essa imagem, justamente pra fazer a medida aqui do meu olhinho, ó. Eu já tenho a medida dos meus olhos. E uma característica também, uma regra de proporção também importante é que a distância aqui de um ponto ao outro da nossa cabeça, quer ver? Aqui, seguindo a linha dos olhos, né? Um ponto a outro aqui da nossa cabeça, seguindo a linha dos olhos, claro, ela é a medida de 5 olhos.
Isso é bacana também. Isso são regras de proporção, né? Claro que, como eu falei, às vezes o seu personagem ele vai ter alguma medida aí diferente dessas regras. Mas aqui eu encontrei o tamanho do meu olho. O olho do meu personagem. Essa imagem aqui já tá no tamanho certo das medidas que a gente vai fazer. Agora, olhando aqui de lado, também tem medidas importantes. Ó, lembra daquela imagem que tem lá na sua pasta de referências do perfil aqui, ó. Ó, sempre lembrar desse ângulo aqui, que ele tem que seguir a pontinha do nariz com a pontinha do queixo. O lábio superior, ele tá numa linha à frente do lábio inferior aqui. Outra medida importante é aqui a nossa cabeça. A orelha, ela passa aqui aqui a pontinha da orelha, deixa eu fazer uma reta aqui. Eu vejo aqui a medida aqui, né, da extremidade da minha testa, né, até o meio do meu rosto, é aqui onde passa a extremidade a pontinha, né, da minha orelha, porque ela tem um ângulo inclinado. Então aqui é bem no meio, é onde eu vou identificar aqui a minha orelha e também a minha mandíbula, é onde a minha mandíbula começa. É o mesmo ponto aqui. Então, se um lado tem essa medida, que aqui no meu caso é 2,5, o outro lado também, é onde vai acabar a minha cabeça. Então, fora isso, aqui é tudo cabelo. Passar aqui, se fica melhor. Ó. Então, aqui ela vem... Então, essa é a distância aqui, na verdade, a profundidade, né, da minha cabeça, da parte da frente até a parte de trás. A orelha, também, na hora de modelar, eu vou mostrar um pouquinho mais sobre isso, mas aqui já é bacana você dar uma olhada, né? Essa linha aqui, a orelha, ela não é, tipo, você vê, ó, o ponto do lóbulo aqui embaixo com o ponto da haste, ela não é a mesma. Então, ela forma um ângulozinho aqui, ó, de 10, 15 graus, que é aonde ela tá meio que inclinada aqui em relação a esse eixo vertical central aqui. Via de regra, né, proporcionalmente, a orelha, ela segue essa medida aqui, ó. Tá vendo aqui? A pontinha da orelha, ela tá na linha da base do nariz. E a parte mais alta da orelha, ela passa aqui geralmente, né, acima dos olhos. Aonde a sobrancelha começa aqui, né, na linha aqui da sobrancelha. Quando você faz as medidas do rosto, tanto na sua referência impressa como na sua modelagem, eu quero te dar uma dica aqui, que é evitar fazer linhas assim contínuas, né? É importante você só marcar os pontos, e a gente vai ver isso mais pra frente.
ao invés de você marcar assim, tem gente que marca no rosto, né, a linha toda. Isso é uma prática às vezes comum de quem começa a entender essa parte de métricas e marcar todo o rosto desse jeito. Isso pode te atrapalhar muito na hora de modelar, porque são muitas linhas, e aí se você vê esse monte de linha, né, essa grade toda de linhas, você se confunde muito fácil. Então eu vou mostrar aqui no meu procedimento normal como é que eu faço essas medidas. Eu só marco mesmo os pontos, as extremidades, né? Eu não marco a linha toda não. Então essa é a nossa introdução de métricas e medidas, né, do rosto feminino, do rosto humano, e já dentro aqui da nossa personagem. Agora é fácil, é só a gente começar a modelar, né? Começa a seguir essas métricas e começa a modelar, você vai ver como que a gente passa essas medidas para o nosso personagem, para nossa modelagem na próxima aula.